A gente tem até uma expressão que diz aqui, ó, acabou de acontecer, é muito importante, a informação quente. Agora aí Gostei aí. Fiz uma conexão boa linkou. aqui, né? A informação quente. O nosso noticiário, inclusive, aqui está muito quente, mas você vai concordar com a gente aqui também que, no geral, o clima no Rio Grande do Norte também está muito quente. Olha aí, pegando fogo, né? Como algumas pessoas costumam falar. Gente. Porque... Não, vai lá. Não, Murilo, porque assim, apesar da chuva que tem caído nos últimos dias, né? Você, claro, tem sentido na pele que Natal está cada vez mais quente. Você sente isso, Murilo? Muito. E o que me incomoda mais é que a gente percebe esse calor também à noite, de madrugada, ou seja, não tem aquele alívio que a gente sentia durante grande parte do ano, né? A Imparne confirmou que a temperatura neste mês de fevereiro, em Natal, está 0,5 graus mais alta se você fizer a comparação com o mesmo período do ano passado. Parece pouco, mas não é. Porque você falou logo no início aqui do Bom Dia RN, muito interessante, né, Pedro? Que você vai adicionando, né? Aumenta um pouquinho no ano anterior, aumenta mais um pouquinho este ano. Quando você olha, você está enfrentando esse calorão que nós estamos enfrentando, né? E aí, será que as cidades estão preparadas para essas mudanças climáticas? Vamos debater esse assunto? Vamos sim, tá? E para chegar junto nessa conversa, que vai contar, claro, com a sua participação, temos a companhia do professor Cristiano Prestelo, que é do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa UFRN. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vamos já explicando aqui para a população por que é tão importante esse monitoramento preciso, né? 0,5 graus de aumento de um ano para outro, não é pouco não, né? A gente precisa investir bastante nesse monitoramento das condições de tempo e clima do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, porque o que a gente tem estudado e percebido, e como você fez aí na abertura, a gente tem notado essa característica de mudanças nos totais de temperatura, tanto da parte do dia, como principalmente durante a madrugada. Então, a sua percepção também é a nossa de que nós estamos tendo madrugadas cada vez mais quentes. E aí, junto com uma condição, e aí para Natal é específico, né? Quando você tem a diminuição da velocidade do vento, essa sensação de aumento de temperatura, né? Ela é instantânea, ela é imediata. E mesmo em dias que a gente tem condição de chuva, a formação de chuva ela é característica com uma condição da atmosfera em que a pressão atmosférica fica mais baixa, e isso faz com que eu tenha vento também mais fracos, né? E aí você acaba tendo essa sensação térmica de que mesmo em condição de chuva você não tem uma diminuição da temperatura. Então, isso realmente tem sido observado. Isso já emendando, né, sobre uma condição de mudança de clima, isso é o que a gente tem notado nos últimos anos. A gente tem sim percebido que o Brasil, a região Nordeste e o Rio Grande do Norte não está fora disso. As temperaturas têm ficado cada vez mais elevadas, principalmente durante as madrugadas e as máximas diárias, né? Professor Cristiano, a gente tem algumas situações aqui que nós acompanhamos ao longo das últimas décadas, né? Por exemplo, os meteorologistas têm dito isso, né? Sobre uma influência muito forte, por exemplo, do El Niño, que é um fenômeno que vai e que volta. A gente está falando de coisas diferentes, né? Porque também, ao mesmo tempo que você tem El Niño, Laninha, você tem um aumento gradual da temperatura no planeta. São coisas diferentes. Esse aumento da temperatura aqui, que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, está sendo provocado pelo quê? Essa é uma boa pergunta. A gente não dissocia uma coisa da outra, porque a atmosfera ela é um grande fluido sobre as nossas cabeças, né? E, normalmente em aula eu brinco com os meus alunos que é como se tivesse uma gigantesca piscina. A diferença é que a gente tem água líquida, água gasosa no estado gasoso e água no estado sólido. Então, mudança climática é o aumento da temperatura da atmosfera. O evento El Niño, ele ocorre na atmosfera. A temperatura do ar também está inserida na atmosfera. Então, todos esses sistemas eles estão conectados. Quando a gente fala de impacto sobre a nossa região,
O fenômeno El Niño, por exemplo, ele influencia sobre a dificuldade de formação de chuva sobre a nossa região. E quando a gente fala de dificuldade de formação, é que eu posso ter um evento de seca, graças a um evento de El Niño, ou eu posso ter uma má distribuição de chuva ao longo da estação chuvosa. O que isso quer dizer? Graças ao El Niño, eu posso ter a ocorrência do total de chuva da minha estação chuvosa esperada em poucos dias. E isso aumenta a possibilidade de eu ter um evento extremo de chuva, né? E aí, durante esse período em que eu não tenho a ocorrência de chuva influenciada por El Niño, ele vai propiciar que você tenha céu claro, sem cobertura de nuvem, mais radiação chega à superfície, você tem um aumento de temperatura. Numa condição de evento de Laninha, você tem um padrão ligeiramente diferente. O Laninha vai favorecer a formação de chuva e possivelmente você tem ali um arrefecimento da temperatura. Sobre uma condição de mudanças climáticas, de você ter o planeta cada vez mais quente, e aí eu vou adicionar um novo fator. Esse El Niño, ele se formou sobre uma condição em que a temperatura da atmosfera batia recordes, a gente nunca tinha observado valores tão altos, e o El Niño se forma sobre o Oceano Pacífico, que é lá que ele se forma, sobre uma temperatura do oceano nunca observado antes. Então, o oceano estava muito quente, a atmosfera estava muito quente, e a gente tinha a formação de um El Niño, que é a anomalia positiva de TSM sobre o Pacífico. Ou seja, o El Niño é uma condição de aquecimento do Pacífico acima da média, que já estava muito quente. Então, esse El Niño, ele tinha como condição de formação algo que a gente nunca tinha observado antes, né? Então, essas coisas estão juntas para formar esse aumento de temperatura que a gente tem observado. E a gente segue, claro, com a sua participação, interagindo conosco nessa entrevista. O Fagner, de Jaçanã, ele comentou, Jaçanã que fica na região serrana, né? Os dias estão quentes, principalmente à noite, e mesmo chovendo, continua quente. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao senhor se há algo hoje que possa ser feito para tentar reverter essa realidade e, principalmente, o quanto essas mudanças climáticas podem mudar a atual configuração dos espaços. Por exemplo, locais que costumavam ser quentes, hoje já conseguem ter mais chuva e aí a vegetação consegue aparecer mais. E o inverso também acontece, lugares que tinham a maior predominância de vegetação já começa a ficar seco. Muito boa pergunta. A gente tem a percepção de que realmente a população tem percebido essa mudança, tanto do padrão de chuva quanto do padrão de temperatura. E isso é excelente que a população esteja atento a isso, porque parte da solução para esse problema, ela é inicialmente por ações individuais, mas as ações individuais elas não são suficientes para que a gente possa mitigar e adaptar a nossa população a esse padrão climático alterado que a gente tem se vivenciado. Então, a gente precisa que tomadores de decisão possam criar mecanismos que possam vir a adaptar a população. A ação ela precisa ser global. Então, ela vai partir do estado do Rio Grande do Norte, da região Nordeste como estados reunidos, do país, para que a gente possa globalmente adaptar e mitigar mudanças climáticas. As ações individuais elas são importantes. Quando a gente fala em mudança de alteração de chuva numa região, o fato de eu não ter chuva numa região não significa que essa quantidade de vapor d'água existente na atmosfera desapareça. Ele vai precisar chover em algum lugar. Então, quando tem a ausência de chuva em uma determinada região do planeta, essa chuva vai cair em algum outro lugar. E aí o que você ponderou de eu ter regiões em que passa a chover mais, eu vou ter regiões em que vai chover mais. No caso de temperatura, é a mesma lógica você dizer, mas está tendo um aquecimento global, mas teve uma nevasca nos Estados Unidos gigantesca e etc. Uma alteração de clima, como a gente tem em uma região, pode esfriar demais em uma outra região. Então, isso faz parte da alteração climática. Se está seco demais numa região e a outra está chovendo, é assim que um fluido funciona, é assim que a atmosfera vai funcionar para se equilibrar. Então, as ações individuais elas são importantes, mas a gente precisa de ação de governo para que a gente dimensione o tamanho do nosso problema.
tá? E a gente está numa situação em que a gente precisa, sim, fazer esforços para mitigação, a gente precisa mudar a nossa matriz energética, a gente precisa reciclar o nosso lixo com mais eficiência, mas a gente precisa também de ações governamentais para que isso possa realmente fazer impacto do tamanho que a gente precisa. É uma ação de planeta, não é somente uma ação minha, sua, individual. Essas ações individuais, elas são importantes, mas a população precisa cobrar que os governantes assumam esse papel também. Professor, para a gente encerrar, mantidas as condições que a gente tem agora, se essas atitudes que o senhor está citando não forem tomadas num tempo mais breve ali, rapidamente, aí acho que é o que todo mundo quer saber também, né? Vai continuar esquentando? A gente tem trabalhado com a possibilidade de a gente mitigar esse aumento de temperatura do planeta até 1,5 graus global. Então, ou seja, a temperatura média do planeta ela precisa, no máximo, atingir 1,5 grau em relação ao padrão médio que a gente tinha na era pré-industrial. Esse 1,5 ele é importante porque a gente chama isso de ponto de inflexão. Quando você flerte uma régua de plástico, você vai dobrando ela até um determinado momento, se você parar de dobrar, ela mantém-se intacta, mas se você flertir ela ao máximo, ela quebra e não tem como voltar atrás. A gente se encontra nessa condição, a gente já atingiu 1,1 graus Celsius a mais e é nosso ponto de inflexão, infelizmente, pelos estudos entre 2030 e 2040. Se 2030 e 2040 a gente não evitar que o planeta tenha essa tendência de aumento de temperatura e atinja 1,5, possivelmente a gente não vai conseguir, dentro das nossas ações, fazer com que o planeta continue se aquecendo. Então, historicamente, a gente tem crescido mais. Então, se essas ações não forem tomadas, a gente pode ter aí um futuro bem incerto. Professor Cristiano Prestelo, do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da UFRN, agradecer aqui a gentileza e todas essas informações. A gente está falando de um problema que não é só do Rio Grande do Norte, do mundo inteiro, né? Professor, muito obrigado, ótimo dia, ótimo trabalho. Obrigado, professor. Eu que agradeço o espaço. Obrigado a todos, bom dia à audiência. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de falar com vocês. É isso. Obrigado, professor. O professor até citou aí algumas questões de datas, né? 2030, existem programas, por exemplo, de diminuição de emissão de poluentes dos automóveis com esse prazo aí até 2030. Deixa eu chamar